E olha, pessoal, coloca aqui para mim a imagem dele, Antônio João Hugo Rodrigues. Jornalista, ex-senador, empresário, morreu aos 75 anos na noite desta segunda-feira. O jornalista, o Antônio João, e a causa da morte foi complicações cardíacas. Em 1976, o Antônio João conquistou o prêmio ESSO de jornalismo e foi diretor do Correio do Estado, da TV Campo Grande, o atual SBT-MS, a Mega 94, a Rádio Cultura e Diário da Serra, a atual TV Guarandi. Além de familiares, colegas e ex-funcionários, prestaram homenagens ao Antônio João. Bom, muitos colegas nossos jornalistas começaram a carreira ao lado desse empresário. Começando por ela, que hoje atua no Ministério Público Estadual, fez parte há alguns anos aqui da Rede MS, a jornalista Valéria Leite. Falar do Antônio João é muito tranquilo para mim. Muito tranquilo porque o Antônio João fez parte da minha trajetória. E eu parei para pensar aí essa noite, depois de receber a notícia da partida do Antônio João, toda a história, toda a trajetória que o Antônio João traz aí junto comigo e eu junto com ele. E eu fiquei muito feliz, eu acho que a gente fez uma história muito legal. Eu começo no jornalismo ali trabalhando com ele e ele sempre foi muito querido comigo. Eu trabalhei 2 vezes no SBT, eu começo no SBT, aí eu recebo um convite para ir para a Globo e o Antônio João com aquele jeitão, e eu morrendo de medo de falar, Antônio João, eu preciso partir. Ele com aquele jeitão dele chegou para mim e falou assim, menina, lá tem muito mais audiência, você vai se dar muito bem, você é uma excelente profissional. E eu ganhei ali a chancela do Antônio João. E parti. Eita, Valéria, beijo pra você, viu? E olha, gente, hoje pela manhã também, quem se manifestou sobre a despedida do empresário e jornalista Antônio João foi a minha amiga Verusca Donato, apresentadora do programa Balanço da Manhã, aqui da TVMS Record. O Antônio João não era uma pessoa que passava despercebida pela vida. Ele sempre tinha alguma coisa para dizer. Quando ele passava pelos corredores da TV Campo Grande, ou era uma brincadeira, ou era uma piada, um elogio, até uma bronca. Ele costumava dar mais broncas, tá? Mas não era uma pessoa que passava despercebida pela vida, não mesmo. Ele gostava de política, muito. Gostava muito de conversar, ele gostava de pessoas inteligentes, ele gostava de argumentar, ele gostava de jornalismo. Na minha vida ele foi muito importante porque foi a primeira pessoa que me botou dentro de um estúdio. Ele acreditou, eu era só uma repórter, nunca tinha feito estúdio. E ele foi lá e me colocou no estúdio da TV Campo Grande, no jornal que era 6, 6:30 da tarde, 6, 6:30, quase 7 horas da noite. E sou muito grata ao que eu aprendi trabalhando com ele. Bom, pessoal, grandes figuras do jornalismo também, se manifestaram hoje pela manhã. A gente viu a Valéria Leite, a Verusca Donato e também a jornalista Neiba Ota. Vamos assistir o depoimento dela. Eu nunca imaginei que o Antônio João fosse um dia embora. Ele parece aquelas pessoas que vão ficar eternizadas, pelo seu histórico de vida, por ser uma pessoa extremamente diferente. Quem o conheceu sempre tem uma história para contar, e eu tenho várias. E uma das histórias que eu posso falar da minha pessoa é que foi o Antônio João quem me deu a primeira oportunidade, principalmente no vídeo, na TV, porque eu era tímida, não sabia nem pegar no microfone, eu trabalhava num jornal concorrente, no impresso, e ele quis me dar uma oportunidade, então me convidou para ir para a TV, e mesmo sendo foca, eu fui para o ar. E de lá eu tive que aprender, desbravar, tomar coragem, colocar a cara e aparecer e fazer e acontecer. E uma das coisas que o Antônio João tinha de virtude era que ele batia o olho e ele imaginava tal coisa e ele achava, vai que vai dar certo. E uma coisa que ele era natural dele, é que ele tinha um pensamento rápido e frases assim sempre, eu diria, marqueteiras. Antônio João nasceu para o jornalismo e para a política. Bom, obrigado, viu, Neiba? Você vê que é interessante, As 3 grandes jornalistas que deram depoimentos aqui pra gente no Balanço Geral falaram o mesmo perfil, das oportunidades e da visão que
que o Antônio João tinha em relação ao veículo de comunicação, aos meios de comunicação. O velório ocorre no cemitério Memorial Parque, no bairro Pioneiros, até meio-dia. Até agora, né? Depois, pessoal, o corpo dele vai ser cremado e as cinzas jogadas no Rio Paraguai. Seria um pedido aí do próprio Antônio João. Para mais informações sobre a biografia desse jornalista, do empresário, do ex-senador, acesse nosso site diariodigital.com.br, diariodigital.com.br. Meu último encontro com o Antônio João, eu não estendi muita conversa, foi no dia 27 de agosto. É uma data emblemática para mim, porque eu lembro bem que eu teve o encontro com o bispo Edir Macedo, ali na Universal, e eu fui almoçar na Pointal, ali na Euclides da Cunha, e o Antônio João também estava almoçando, ele me viu, cumprimentou, eu acenei, e sempre, né, daquele jeitinho dele, pessoal, concordo com a Neiba Ota, colegas de trabalho, falando, né, de frases impactantes e aí em torno desse grande homem. Que Deus, né, receba aí de braços abertos, que Deus conforte o coração da família de Antônio João e de todo, né, amigos, familiares, quem teve a oportunidade de trabalhar com o empresário, com o ser humano Antônio João.